livro do Êxodo, no capítulo 35, a partir do versículo 4, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, você que está acompanhando a gente em casa também, pode fazer essa leitura aí na sua casa, que Deus, ele ordena a separação do material para a edificação de um tabernáculo. A gente está no contexto aqui de Moisés guiando o povo, certo? E num dado momento, Deus ordena para que Moisés separe entre o povo pessoas que vão edificar um tabernáculo, vai ser feito um tabernáculo, e a presença do Senhor, a glória do Senhor, iria se manifestar nesse tabernáculo. Então, está lá em Êxodo capítulo 35, versículo 4, para a gente acompanhar. E o que é que a gente vê aqui? A gente vê aqui um primeiro momento na Bíblia, vamos dizer assim, que a gente fala da materialização da glória de Deus. No capítulo 36, a partir do versículo 8, a gente acompanha a separação desses materiais, a nobreza dos materiais que estão sendo separados para esse tabernáculo. A gente acompanha os desdobramentos dessa separação, o povo vem trazendo as coisas e as coisas vão sendo aprontadas, digamos assim. No capítulo 37, a gente vê a formação da Arca da Aliança, e a formação da Arca da Aliança é importante que a gente tenha em mente, porque vai ser importante aqui na nossa lição de hoje. Então, a formação da Arca da Aliança, a gente vê o material com que a Arca da Aliança foi feita, foi uma madeira de acácia, foi revestida de ouro, que tinha uma tampa assim, que tinha um querubim sobre a tampa, que tinha mais 2 querubins que ficavam sobre a arca. Prestem atenção. Então, no capítulo 40, Moisés, ele termina a construção do tabernáculo e a glória do Senhor enche o tabernáculo. Esse texto é interessante, eu queria que nós lêssemos. Se você achar aí, Êxodo no capítulo 40, do versículo 33 ao versículo 38, se alguém achar, aí vamos fazer a leitura desse texto. Por quê? Porque aqui, irmão, é o primeiro episódio assim, que a gente vê de a glória de Deus ser manifestada com essa expressão que a gente vê aqui no texto, de forma palpável. Não é apenas sentir a glória de Deus, não foi apenas uma emoção, não foi apenas um choro, não. A gente está falando aqui de uma forma tão real da expressão da glória de Deus, que era palpável, era pesado no lugar. A glória de Deus. Alguém achou aí? Êxodo 33. A senhora pode ler, minha irmã? Pronto. A gente está falando só do encerramento da construção. Nesse primeiro momento, como eu falei, a glória do Senhor é manifestada. E aí o povo tem ciência do que é a glória de Deus. E se a gente continuar ali, eu vou falar aqui para a gente ganhar tempo. A gente ia perceber que Moisés, ele não consegue nem entrar no Santo dos Santos, por causa da presença que encheu a casa. Encheu o tabernáculo. Um outro momento muito importante sobre a glória de Deus vai estar no livro de 1 Samuel, no capítulo 4. E quando a gente pega o livro de 1 Samuel e a gente lê do capítulo 4 ao capítulo 8 mais ou menos, a gente parece que está lendo um roteiro de um filme de terror. Eu estava lendo ontem em casa, eu estava lendo para a Maíra, e eu já tinha lido esse texto, irmãos, já li o livro de Samuel algumas vezes, mas sabe, pastor, quando a gente começa a fazer uma leitura mais acurada, que a gente começa a perceber coisas que nos saltam aos olhos assim, e se você pegar para ler, você vai perceber que a gente parece que está lendo um roteiro de um filme de terror mesmo. O que acontece? O povo hebreu estava numa guerra contra os filisteus, e nessa guerra eles estavam perdendo. Em um só dia, 4.000 homens do povo hebreu foi abatido nessa guerra. Só que nesse período que eu estou falando aqui, o povo, eles já tinham, eu não sei como dizer, mas eles tinham institucionalizado a presença de Deus, tinham perdido a reverência. Então, o temor à arca da aliança que a gente falou aqui foi construída lá no livro de Êxodo, e que a glória do Senhor veio sobre ela, e a arca passou a ser a representação da presença de Deus, a representação da glória de Deus. Inclusive hoje tem algumas pessoas que vão para Israel,
ou compra, sei lá, uma miniatura da Arca da Aliança e coloca para representar como se fosse um amuletozinho, um souvenir, enfim. E nesse contexto de 1 Samuel não era muito diferente. As pessoas estavam tratando a Arca da Aliança, tinham um respeito, mas não era um temor. Era mais um amuleto, uma lembrança daquilo que já tinha passado, mas não fazia parte do culto, da reverência diária mais daquele povo. Aí quando eles começam a perder nessa guerra contra os filisteus, falam assim, olha, vai buscar a Arca da Aliança, porque se trouxer a Arca do Concerto para o meio do arraial, nós vamos ganhar essa guerra. Só que entendem, irmãos, as guerras que nós vencemos, as guerras que o Senhor vence por nós, não é por causa da nossa liturgia. Não é porque nós temos um objeto santo, e esse objeto santo é o nosso amuleto da sorte, e que vai abrir os mares e que vai vencer as guerras por nós, não. As guerras que nós vencemos e que o Senhor vence por nós, na verdade, é fruto de uma convivência, de um relacionamento íntimo e sincero com Cristo, porque Ele tem compromisso com os que são dele. Deus não tem compromisso com isso aqui, com a matéria, com o amuleto. Não é o Salmo, não é a sua Bíblia aberta no Salmo 91 que vai afastar uma olhada ou qualquer coisa da sua casa, não. É o exercício daquilo que está escrito, é a prática desse relacionamento que traz para nós a convicção de que em tempo oportuno nós seremos socorridos pelo Senhor Todo-Poderoso. Amém ou não amém? Então, nesse contexto aqui de 1 Samuel, o povo está tratando a arca como um amuleto e trazem a arca para o arraial. Quando os filisteus percebem que a arca está no meio do arraial, o povo hebreu está vibrando, está gritando, porque eles estão botando a sua confiança em quem? Na arca. E de fato os filisteus eles ficam temerosos, pastor, durante algum tempo, porque eles falam assim, olha, os deuses, eles não falam, o texto bíblico não fala nem o Deus, fala assim, ó, os deuses dos hebreus estão no meio do arraial, e agora, num bom e velho baianês, o bicho vai pegar. Só que eles dizem assim, olha, vamos lutar com honra, vamos ser corajosos e nós vamos lutar, e assim eles fizeram. E para surpresa de todo mundo, o povo hebreu não venceu a guerra. Pelo contrário, além de ter perdido mais 30 mil homens em batalha, a Arca do Concerto foi levada. Então, um soldado que estava ali fugiu, saiu correndo, voltou para a cidade, e ele encontra o profeta Eli na entrada da cidade. Ele está sentado numa cadeira, está reclinado, e aquele soldado ele vem contando assim, olha, nós perdemos a guerra e a arca foi levada de nós. A presença do Senhor foi levada do meio de nós. O profeta já velho, tomando essa notícia, ele cai para trás e quebra o pescoço e morre. Os dois filhos desse profeta, Ofni e Finéias, não é isso, pastor? Eles estavam no acampamento junto com a arca e também foram mortos quando a arca foi levada. A nora, o profeta Eli, ouvindo a notícia, percebe que o sogro acabou de morrer e que o esposo também morreu na guerra. Ela está grávida, pronta para dar à luz. Ela entra em trabalho de parto e ela tem um filho ali mesmo. Quando o menino nasce, ela diz assim, o nome dessa criança vai ser Icabó, que significa foi-se a glória de Deus. Não sendo pouco a morte de Eli, dos 30 mil homens que morreram em guerra, do outro filho de Eli, essa mãe também vem a falecer. Fica o menino com o nome de Icabó. Foi-se a glória de Deus. Irmãos, eu estou contando isso aqui para a gente contextualizar a importância da glória de Deus. Depois que a glória de Deus é levada, não se engane. Aí o povo volta e vai ser cativo mais 70 anos. Depois desse episódio. Pelos babilônicos dessa vez. Assim como foi no Antigo Testamento, no Novo Testamento não é diferente. Quando a gente perde a glória de Deus, nós ficamos suscetíveis aos ataques. E sempre que a gente observa
ou na construção do templo ou do tabernáculo, depois que a glória de Deus é tirada, o tabernáculo é desfeito, depois que a glória do templo é tirada, o templo é destruído, depois que a arca da presença de Deus é levada, a cidade é invadida e o povo é levado ao cativeiro. Todas as vezes que nós perdemos a glória de Deus, é um presságio de que coisas ruins vão acontecer. Por isso nós precisamos valorizar a presença de Deus, e por esse motivo eu acho que a aula dessa manhã ela é tão importante. Eu serei muito cuidadoso nas minhas palavras aqui, muito atencioso. Os irmãos queiram ter paciência comigo, porque essa aula vai ser um pouco lenta, porque eu quero que você saia daqui nessa manhã com 3 objetivos alcançados. O primeiro objetivo é a gente conceituar o que é a glória de Deus. O segundo objetivo é explicar a retirada da glória de Deus. E o terceiro é relacionar o segundo templo com a glória de Deus. A gente precisa sair daqui com isso aqui muito claro nessa manhã. Amém ou não amém? Quando a gente dá prosseguimento no texto de 1 Samuel, eu queria só falar mais uma coisa das coisas que acontecem onde a presença de Deus está. Quando a presença foi tirada do meio do povo, a gente vê desgraças começam a acontecer, um desdobramento de coisas ruins. Só que para o povo que leva a arca, também não dá bom não, irmão. Por quê? A arca foi levada, não sei se o irmão Humberto vai lembrar, para a casa de Dagon. E a arca é colocada de frente ao deus Dagon. E no amanhecer do dia, quando o sacerdote de Dagon chegou lá, Dagon está caído com o rosto no chão. Põe Dagon no lugar, arruma Dagon lá de novo. E no segundo dia, quando eles acordam, Dagon está na mesma posição, caído com o rosto no chão, com os braços quebrados, com a cabeça quebrada, só o tronco permaneceu. E eles começam a achar aquilo muito estranho e falam assim, ó, a gente não quer essa arca aqui não. Não dá pra gente manter essa arca aqui não. Aí mandam a arca para uma outra cidade, que eu esqueci o nome agora. Se alguém lembrar aí, por favor, me lembre aqui, irmãos. E quando a arca da presença de Deus chega nesse lugar, o povo vive em pecado, né, irmão? E eu já disse aqui na instante que Deus não habita, não coabita onde o pecado é abundante, onde o pecado é tolerado. E coisas estranhas começam a acontecer dentro do povo. O povo começa a morrer, a gente começa a cair enfermo, começa a ter doença. Isso, Betseme, não é isso? Nessa cidade, eu não vou contar a história aqui toda porque não é o tema da lição, mas durante 7 meses a arca fica em posse dos filisteus e vai mudando de cidade em cidade. Todo canto que essa arca chega, o povo é atacado, o povo morre, o povo, enfim. Por quê? Porque era um povo que habitava no meio do pecado e a presença de Deus não coabita no meio do pecado. Então, frente do povo hebreu, por saudade da arca, por ter perdido a arca, e o povo que recebeu a arca também não sabia o que fazer com ela, porque eles não conheciam o Deus Todo-Poderoso, não sabiam como lidar com aquilo. E foi, irmãos, eu poderia até mais tempo falando isso aqui, mas não é o tema da aula, até a volta da arca para o templo, quando Salomão constrói o templo para o Senhor, e vou falar disso aqui a pouquinho, e a arca retorna para o templo, e a glória do Senhor se manifesta novamente no templo dessa vez. Então, observem, a glória do Senhor, ela não é uma nuvem, ou pelo menos não a nuvem comum, ela não é um vento, ela não é uma impressão, ela não é um sentimento, a glória de Deus ela é um peso. A glória de Deus ela é tangível, e é desse sentido que nós vamos falar nessa manhã. A introdução da nossa lição diz o seguinte, olha, a glória de Deus representava a presença de Jeová, ou de Javé, no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, ele explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Está lá em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromisso de acordo com a aliança feita no Sinai. Mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Então, o que a gente poderia, de acordo com o que a gente já viu aqui, como é que a gente poderia conceituar então a glória de Deus? Né? O que a gente poderia dizer acerca disso? Eu diria, irmãos, eu até anotei no post-it aqui, que a glória de Deus é uma revelação do seu próprio ser ou da sua natureza, de forma para que a humanidade, para que o homem reconheça a sua grandeza, ou seja, reconheça que Deus é grande e reconheça que ele é pequeno diante de Deus. Tem um texto de Isaías, quero que alguém abra aí. Isaías, no capítulo 42, do versículo 8. Isaías
42, versículo 8. Alguém achou aí? Não, Isaías 42, 8. 42. Irmão Humberto, Isaías 48 agora, do versículo 9 a 11, por favor. Pronto. Dois textos para a gente entender aqui que a glória de Deus é essa representação, é a representação da sua presença, da sua natureza. A gente pode observar que a palavra glória, ela aparece na Bíblia muitas vezes. A gente vê a glória de Deus na criação, a gente vê a glória de Deus quando milagres eram feitos, a gente vê a glória de Deus em muitos aspectos. Mas nesse contexto, nessa palavra que a gente vai usar aqui, nessa que a gente vai estudar aqui, logo, no tópico logo seguinte, que é o significado de glória, a gente está falando dessa personificação, dessa representação do Deus Todo-Poderoso. Então na Bíblia, a glória de Deus ela é muitas vezes associada a brilho, a esplendor, a majestade ao Todo-Poderoso. No contexto da adoração, a palavra glória, ela consiste em honrar, em exaltar, em louvar aquele que é digno e merece toda adoração. Em sentido doutrinário, a palavra glória é usada referindo-se a Deus, descrevendo como Ele é magnífico, como Ele é inigualável, como Ele é tremendo. Agora, no âmbito da revelação, a palavra glória consiste na manifestação da natureza de Deus. Na primeira parte da nossa lição, que fala sobre a glória de Deus, tem um subtópico aí que você pode acompanhar, que é assim, ó, o significado de glória. Nessa pequena parte da nossa lição, diz o seguinte: o contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica, kavod, não sei se é assim que pronuncia, irmãos. Se eu estiver errado, pastor Zé Luiz, me oriente, viu? A palavra hebraica, kavod, que literalmente significa peso. E esse é o sentido literal. Aparece apenas 2 vezes no Antigo Testamento, percebam. Peso. Em 2 Samuel, no capítulo 4, o versículo 18, e em 2 Samuel, capítulo 14, o versículo 26. São as 2 vezes no Antigo Testamento que essa palavra ela é apresentada. E peso aqui é no sentido literal. Peso, como é que eu vou explicar aqui de uma maneira didática, irmãos? Porque na física, o peso é a força de atração, né? É a força que a atmosfera exerce sobre nós, é a força que o núcleo da Terra tem de nos atrair, isso é peso. É o que eu boto na balança e eu consigo quantificar o quanto de massa tem ali, isso é peso. Tem algumas pessoas, né, que falam que era a Shekinah do Senhor, mas Shekinah tem a ver com presença. Por exemplo, eu posso ter o vento, eu sinto a presença do vento aqui, mas o vento ele não me derruba, por exemplo. Pelo menos não em condições normais de pressão e temperatura, né, pastor? Mas o termo usado aqui é de peso, que existia um peso, que era tamanho, que a gente até consegue acompanhar aqui quando Salomão consagra o templo ao Senhor. O peso da glória foi tão grande que os sacerdotes eles não conseguiam ficar de pé, porque o peso sobre as suas cabeças não permitia. É disso aqui que eu estou falando. O peso da glória de Deus. Deixa eu ver. Ficou claro, irmãos? Eu preciso explicar de outro jeito. Todo mundo entendeu? Amém ou não amém? Glória a Deus. Porque às vezes a gente olha o nome, a gente não tem noção, né? Mas olha, o termo peso da glória de Deus é isso.
é palpável, irmãos. É como se eu estivesse pegando na matéria. Então, embora fosse invisível, existia matéria ali de maneira que eu conseguia sentir, eu era afetado pela glória de Deus. A irmã está dando exemplo aqui do trovão, né? Só que o trovão, ainda a gente teme pela grandeza, pelo barulho do trovão. E as tempestades, irmãos, também revelam da glória. A natureza revela da glória do Senhor. Mas aqui é mais do que uma presença apenas. Eu estou falando de algo real, é palpável. É quase físico, se é que eu posso dizer assim. Certo? E a gente às vezes acompanha muito inclusive letra de canções, as pessoas falam assim, tem uma canção que diz assim: derrama tua Shekinah sobre nós, derrama tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha tua glória sobre nós. Observem. Existe aqui uma troca do nome. A Shekinah aqui é representada como a glória, mas na verdade não. Nessa canção usaram Shekinah para representar a glória de Deus, mas a Shekinah tem mais a ver com presença e não com peso. Peso é kavod, peso. Então, quando vocês pensarem no sentido do peso da glória de Deus, pensem assim, ó, eu não conseguiria ficar de pé, porque a força sobre mim, exercida sobre mim de cima para baixo, ia ser tão pesada, tão forte, que eu não conseguiria me levantar. Tamanho é o peso da glória, da presença de Deus. Eu usei agora há pouco o exemplo de Eli, e a gente observa que quando ele perde essa glória, porque, irmão, se a gente for estudar a história de Eli, a vida de Eli, a gente vai ver que inclusive Samuel, quando era criança, que ouvia o Senhor chamar Samuel no templo, e o Senhor revela a Samuel, ainda criança, sobre a justiça que viria sobre a casa de Eli, que Eli diz assim, quando Samuel acorda no outro dia, né? Depois que tem a visão, Eli chega para Samuel e fala assim, olha, me conte tudo que o Senhor te disse. E ele fala que era para Eli consertar os filhos, que ele estava sendo tolerante com a rebeldia, com a profanação, com os pecados sexuais que os filhos de Eli cometiam no templo. Ele não corrigiu e ele perde essa visão. Perde essa glória, essa coroa, essa autoridade que era dada sobre ele. Então percebam que junto com a glória vem a responsabilidade. A quem é muito é dado, muito será cobrado. E aí tem uma máxima que não é evangélica, mas eu concordo muito, que diz assim, ó, com grandes poderes vêm juntos grandes responsabilidades. E as promessas do Senhor, a gente vai ver repetidas vezes nessa lição, que ela não é incondicional. A promessa da glória, ela é condicional. A promessa da presença, ela é condicional. E todas as vezes que nós tratamos o que é condicional como incondicional, nós perdemos a essência da coisa toda e nós nos desviamos do propósito. Amém ou não amém? No segundo tópico da primeira parte, fala sobre a glória de Deus. Ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus, em Êxodo capítulo 40, o versículo 34 e 35. Esse texto é maravilhoso. Se alguém puder achar aí para a gente ler, eu agradeço. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão, período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo de Salomão, que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa. Outro texto maravilhoso, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. E da mesma forma, no culto de edificação do templo, ainda em 2 Crônicas, só que agora no capítulo 7, o versículo 1 e 2, desde então. Ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e os ouvidos atentos à oração nesse lugar. Mas essa promessa, ela nunca foi incondicional, como eu acabei de dizer. E parece que o povo havia esquecido disso, como nos revela o texto de 2 Crônicas, no capítulo 7, do 14 ao 16. Observe uma coisa, eu vou até voltar um pouquinho aqui, que eu botei uma observação, que muitas vezes, me corrijam se eu estiver errado, nós nos assemelhamos ao povo de Israel, que deseja desfrutar das promessas, mas não querem ter o compromisso.
Por que eu estou dizendo isso? Porque o povo valorizava muito a presença de Deus. Quando saindo do Egito, eles tinham uma nuvem que representava a presença de Deus e que os protegia durante o dia. E junto com essa nuvem tinha uma chama de fogo que os aquecia e clareava durante a noite. Esse povo achava de veras importante quando chegou diante do mar e o mar precisou ser aberto e a glória de Deus foi manifestada e o mar se abriu. Mas e o compromisso? E o compromisso que esse povo não queria ter? Se nós refletirmos um pouco, irmãos, nos nossos dias, nós vemos tempos em que a glória de Deus, em que a presença de Deus, ela é usada como moeda de barganha. A gente pode observar nos nossos dias uma inclinação do povo a usar Deus como um amuleto de sorte ou como resolvedor de milagres. E assim como o povo do Egito, que saiu do Egito, assim como aquele povo hebreu, nós temos tratado o Senhor apenas como aquele que me ajuda no momento da minha necessidade, mas Ele não é alguém que eu quero me relacionar. As pessoas aí fora, elas dizem que Deus é bom e que Deus é Pai, e Deus é Pai mesmo. Mas elas falam isso quando elas precisam do favor de Deus. Elas falam isso quando precisam da intervenção divina, quando as suas forças não são suficientes para mover os obstáculos à sua frente, quando a doença, quando a enfermidade, quando a falta de dinheiro, quando as crises chegam. Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Mas essas mesmas pessoas não veem Deus como Pai quando elas são corrigidas do seu pecado, quando elas são orientadas acerca da sua iniquidade, quando elas são convidadas a viver uma vida de santidade e de pureza. E por que eu estou falando isso aqui nessa manhã? É porque é muito perigoso, irmãos, para nós, quando nós tratamos Deus dessa maneira, quando nós nos desviamos do relacionamento com Deus, quando nós perdemos o propósito de nos relacionar com Deus para apenas querer de Deus, como se Deus fosse um garçom. E o pastor Josué fala com relativa frequência aqui, que às vezes a gente quer que Deus nos sirva. A gente vem aqui ao culto, a gente quer que Deus sirva a gente disso, porque se eu preciso de uma cura eu vou lá buscar a minha cura, porque se eu preciso de uma bênção eu vou lá buscar a minha bênção. Eu quero de Deus, eu quero de Deus, eu quero tudo de Deus, mas eu não quero Deus. Os irmãos conseguem perceber a gravidade disso? Os irmãos conseguem perceber a gravidade de eu querer ser abençoado por Deus e eu não querer Deus? A gente se esquece que essa caminhada do Evangelho, irmãos, é para que Deus nos forme em homens e mulheres parecidas com Jesus, que Jesus é o padrão de Deus. Nós andamos essa caminhada que nós temos de santificação, de arrependimento, de busca pelo Senhor, é de transformação para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito, que é Cristo. Todo o resto, irmãos, todo o resto é acessório. Todo o resto, irmãos, é acessório. Sabe por quê? Porque se o meu relacionamento com Cristo está condicionado, minha irmã, ao favor de Deus, e quando Deus não quiser me curar, eu vou querer Cristo? Quando não for do interesse de Deus trazer a prosperidade, eu amarei e temerei a Ele ainda assim? Quando a cura que eu espero chegar não chega, eu vou deixar de servir ao Senhor porque a cura não veio? Eu vou confessar uma coisa aos irmãos, que ontem eu estava dando uma última repaginada na lição. E, sei lá, já era 1h da manhã. Eu curvi a minha cabeça na mesa assim, e eu pedi ao Senhor, eu falei: Deus, se algum dia na minha vida eu me relacionar com o Senhor, eu servir ao Senhor, eu ia fazer qualquer coisa só pelo que o Senhor pode me dar, eu quero que o Senhor tire minha vida antes, porque eu não quero ver esse dia. Eu não quero, irmãos, viver um dia na minha vida em que as coisas que Deus pode me dar seja mais importante do que Ele é. A coisa mais importante que Deus fez foi ter enviado Jesus para me salvar.
A presença de Deus, irmãos, ela precisa ser valorizada. Nós precisamos amar e reverenciar essa presença, porque Jesus precisou morrer para que o véu do templo fosse rasgado e eu tivesse acesso à presença do Senhor. Quando eu estava falando aqui sobre o templo, que o tabernáculo é edificado, tinha um véu, irmãos, que separava o lugar santíssimo do pátio do templo. Não é qualquer pessoa que podia ter acesso à presença de Deus. Você acha que eu e você, irmão, ia conseguir ter acesso à presença de Deus? Você acha que eu poderia chegar, entrar no tabernáculo e tocar no altar? Ou tocar na arca da aliança? Você acha que eu podia fazer isso? Você acha que você podia fazer? Você que está me assistindo em casa, você acha que você teria poder, autoridade para se chegar no Santo dos Santos? Quando o templo de Salomão é construído, irmãos, que tem um lugar santíssimo lá também, você acha que quem sou eu, irmão, na fila do pão? Eu vim lá de Pirá, eu vim do meio da roça. Só os levitas, irmãos, tinham essa permissão de trabalhar no templo. Você acha que eu e você ia ter condição de vir, de cantar no louvor, ou de limpar a igreja, ou de ministrar uma aula aqui? Quem sou eu, irmão? Eu não sou ninguém, não. Só que, reparem, quando o sacrifício é feito de Jesus na cruz, o véu é rasgado, e hoje eu não apenas posso tocar a presença de Deus, mas eu carrego a presença de Deus. Você que está me ouvindo, você tem noção disso aqui que você está ouvindo nessa manhã? Você que está me ouvindo em casa, você tem consciência disso? Que você carrega a presença de Deus? A gente vai chegar rapidinho aqui numa parte da lição em que fala sobre Jesus e o templo. A gente vai trabalhar mais um pouco disso. Mas eu posso dançar e saltar e celebrar na presença do Senhor, porque hoje eu tenho acesso a Deus. Aleluia! Então, a gente não pode, irmãos, nunca na nossa vida tratar a presença de Deus ou tratar o relacionamento com Deus como se fosse algo banal, não ter reverência a essa presença santíssima. Ele é Pai, mas Ele também é Senhor. Porque eu tenho um relacionamento bom com meu pai, eu não chego na presença do meu pai falando e tratando ele de qualquer forma, não. Pelo contrário, o fato de eu ter um excelente relacionamento com meu pai me faz me chegar a ele com amor, com reverência, com carinho e com afeto. E com Deus, irmão, não é diferente, não. Na internet a gente vê umas aberrações assim que dá vontade de pegar o celular e arrumar na parede, porque a gente revira o olho, porque não pode revirar a mão na cara. Me perdoe o excesso aqui. A gente dá uma revirada assim, meu Deus. Porque o povo fala umas coisas, porque o cara lá de cima, ele é gente boa demais, é meu brother. É pai, sim, é amigo, sim, mas é Senhor. Tenhamos reverência pela presença do Senhor. Teve um tempo na igreja lá em Pirá, não sei se o pastor Zé Luiz, lá no Angico, lá do lado de Mairia, não sei se era assim. Mas é porque eu não sou tão jovem assim, né, irmãos, quanto parece. Mas olha, lá em Pirá tinha uma época, a gente teve alguns pastores lá, que nós, na hora da leitura da palavra, se você estiver chegando na igreja, irmão Humberto, vai começar o culto, aí vai ler o texto bíblico para começar o culto. Se eu estivesse chegando na igreja na hora, o diácono não deixava entrar, não. Ficava esperando na porta, aí quando lia o texto bíblico e orava, aí eu podia entrar. Por quê? Porque tinha uma reverência, irmãos, pela palavra do Senhor de um jeito que a movimentação, a conversação na hora do culto não eram tolerados. E aí eu pergunto, onde foi que o mundo girou? Não, aonde foi que o mundo capotou? Que a gente achou agora que é em torno de mim, irmão Humberto. O culto é para mim. Eu não gostei do louvor, não gostei da palavra. Eu não vou voltar mais nessa igreja porque o culto não me agradou. Espera aí, irmão. Acorda, Alice, desse País das Maravilhas aí que tu está vivendo, que não é sobre você, não. É sobre o Cristo. Então, irmão, se você está aqui nessa manhã, se você está me acompanhando pela internet, você está achando, está com essa sua vida de bom vivant, achando que você pode se relacionar com Deus e que o seu relacionamento com Deus é fundamentado no que Ele pode lhe dar, deixa eu lhe dizer, você está andando a passos largos para a sua destruição.
Porque o primeiro passo é você se acostumar com a presença, depois você banaliza a presença, depois você esquece a presença. E o pecado que você tolera é o pecado que vai dominar você. Ah, porque isso aqui não tem nada não, isso aqui não influencia no meu relacionamento com Deus não. Começa assim. Não, porque eu não preciso de santificação não, porque isso aqui é bobagem, não tem nada. Não porque eu posso conviver e praticar o que o mundo pratica, mas é porque... eu estou no mundo, é de vez em quando só. Aí você vai tolerando, e depois esse pecado está dominando você. A prova cabal, se é que pode dizer assim, é que o povo durante a peregrinação no deserto estava tão preocupado em ter apenas as bênçãos do Senhor, que depois que eles chegam em Canaã, eles simplesmente apostatam. Tanto que a gente pode ver isso no livro de Juízes. Eu não vou pegar referências agora, mas se a gente for para o livro de Juízes, a gente vai ver que mesmo depois do povo ter herdado a terra que o Senhor prometeu que lhes daria, a descendência daquele povo que peregrinou no deserto apostatou da fé. Então, olha como é perigoso a gente se relacionar com Deus apenas pelo que Ele pode nos dar. Às vezes a gente pode cegar. A gente, não é ninguém que vai nos cegar não. Nós vamos nos cegar ao ponto de, assim como o profeta Eli, que envelheceu e já não enxergava mais, nós vamos, através das nossas atitudes, fechar os nossos olhos, que nós vamos deixar de ver aquilo que é essencial. Vamos deixar de ver aquilo que é importante e que é relevante para a nossa caminhada com Cristo. E que, por sua vez, nos levará à destruição. Então, só uma pergunta para a classe aqui. Ficou claro o conceito de glória? Ficou claro? Só para a gente ver se a gente está conseguindo alcançar os objetivos aqui. Então, o conceito de glória está explicado, alcançamos o nosso primeiro objetivo. E o ponto 2 da lição que a gente vai entrar agora tem um tema seguinte, é sobre a retirada da glória de Deus. Meu Deus, me ajuda aqui, viu, Senhor? Me dá graça, meu Pai. Me ajude. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. Ela não simplesmente falou assim, vou embora, pegou as malas e... Não, porque Deus não faz assim. O amor de Deus, irmãos, é tão grande que até na hora de nos corrigir e de fazer justiça, Ele é amoroso. Observem. Vamos por etapas. Na lição, você pode, quem está com a lição pode acompanhar. Quem não está com a lição pode anotar para você ter isso esquematizado na sua cabeça. Primeiro, a glória, ela se levantou do querubim que estava sobre a arca da aliança. A gente viu primeiro que a glória estava na arca, né? Então ela já levanta, põe sobre o querubim. Ponto 2. Ela passou para a entrada do templo. Já saiu do Santo dos Santos. Já saiu. Foi para a entrada do templo. 3. Pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. E por fim, 4, né? A glória de Deus se pôs sobre o monte das oliveiras. É aquele mesmo monte que Jesus ascendeu ao céu futuramente em corpo ressurreto. Observe então. Vamos por etapa, né? Como é que a gente... Antes de eu entrar aqui no ponto da lição, que o comentarista da lição, ele traz alguns subtópicos aqui sobre essa retirada paulatinamente. Ele vai falando de tópicos. Mas eu achei por bem fazer um outro esquema aqui, porque eu achei didático. Certo? Observem só. O que a gente pode dizer que causou a retirada da glória de Deus? Eu já dei um spoiler disso aqui. O pecado tem um que é ainda mais específico, que foram as abominações no templo que a gente viu na aula passada, lembra? Então, houve nesse processo a quebra de alguns princípios. Falei neste instante aqui, a promessa da presença da glória de Deus, ela não é incondicional. É uma presença condicionada. Condicionada a quê, irmão Jonatas? Condicionada a quê? A observação, aos cuidados, à preservação de alguns princípios. E a gente observa que alguns princípios foram quebrados aqui. Por exemplo,
quando a gente fala das etapas do afastamento, eu já falei disso aqui, né? Eu já pontuei, fiz um esquema disso. E eu tenho aqui, deixa eu voltar aqui no meu comentário da lição, para a gente compartilhar. Pronto. Algumas quebras de princípios que resultaram no afastamento da presença do Senhor do templo. Existiu a quebra de um princípio de confiança e dependência em Deus. Em Ezequiel, no capítulo 7, o versículo 19, a gente começa a perceber, o texto vai dizer aí, que eles estavam colocando sua fé, por exemplo, nos bens que possuíam. E aí o Senhor fala assim, ó, eles vão deixar de pôr a sua confiança no ouro e na prata e confiarão em mim. Porque chegou um momento que eles estavam confiando naquilo que possuíam. Quebrou-se esse princípio da dependência de Deus. Ó, irmão, eu vou falando as coisas aqui, você começa aí a observar na sua vida se você também não está quebrando princípios parecidos. Amém ou não amém? Observem. 2. A quebra do princípio do zelo, de reverência pelas coisas do Senhor. Tem a referência bíblica que está lá no capítulo 7, versículo 9, e no capítulo 9, versículo 6. A quebra do princípio de justiça. E a quebra do princípio do conhecimento da palavra, que está em Ezequiel 11. E para encerrar, a quebra do princípio da adoração. Ezequiel capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 21. Conforme esses princípios, irmãos, eles foram sendo quebrados, perdeu-se o zelo, perdeu-se a adoração, institucionalizou-se o culto. Então o culto não era mais para encontrar o Senhor, mas era ritualístico, era litúrgico apenas. Aí o que é que aconteceu, irmão? A glória do Senhor foi se afastando. Aí eu trago a pergunta para nós. Será que também nós não temos quebrado esses princípios? Será que nós não temos, de repente, perdido o zelo? Será que nós não perdemos o nosso amor em buscar a palavra, em conhecer a palavra, em se aprofundar na palavra do Senhor? Será que nós não perdemos a essência da adoração? Estou cantando por quê? E adoração não é só cantar, não. Como eu estou lidando com o meu devocional diário, com o tempo dedicado ao Senhor. Porque eu também posso estar quebrando esse princípio e olha, a presença de Deus pode estar se afastando de mim paulatinamente. Observem só. Primeiro, você no seu primeiro amor pegava a sua Bíblia de manhã, sentava na sua cama, ou sei lá, ia para um lugar na sua casa onde você tinha tranquilidade, você pegava a sua Bíblia e ali no Santo dos Santos, você chorava na presença do Senhor, você meditava na presença do Senhor, você se derramava na presença do Senhor, e agora do Senhor invadia o seu ser, você se sentia e saía dali fortalecido para um dia de trabalho, você saía dali fortalecido para enfrentar as lutas diárias, porque você já tinha encontrado a presença do Eterno. Mas aí por algum motivo, por quebra de algum princípio, você já não consegue mais ter esse tempo devocional de manhã, por exemplo, na sua casa, você não tem mais tempo de ler a Bíblia ou de ter um tempo de qualidade com o Senhor. E aí a gente começa, a glória de Deus começa a se afastar e vai para a porta. Mas nós ainda vimos ao culto e nós conseguimos chorar e sentir a presença de Deus, por exemplo, num culto de domingo à noite. Nós chegamos aqui e a palavra é maravilhosa e o Senhor nos toca com a sua palavra e nós conseguimos louvar junto com a congregação, de modo que nós saímos daqui no domingo à noite com o nosso coração regozijado, cheio da presença de Deus e fortalecido para, de repente, uma semana de trabalho, tendo encontrado a glória e a presença do Senhor, tendo sido refrigerados por essa presença. Aí depois, por quebra de algum princípio, pastor Jones, a gente já vem para o culto e a gente já não sente mais muita coisa. Mas olha, tem um congresso, tem mais vezes de intimidade, tem um congresso de mulheres, tem um congresso do círculo de oração. Aí eu venho aqui
Eu estremeço na presença de Deus, Deus fala comigo, eu sinto a presença, a glória do Senhor, eu falo em outras línguas, eu sou curado pelo Senhor, maravilha. E agora eu só vou sentir isso de novo no ano que vem, quando tiver outro congresso, porque a quebra, a recorrência da quebra desses princípios tem afastado a presença do Senhor, de modo que ela já não está mais no secreto do meu dia a dia na minha casa, ela já se afastou, e agora eu também já não consigo encontrar no culto de domingo, e agora foi para tão longe que eu preciso de um congresso uma vez no ano, para eu poder sentir a presença de Deus. E aí eu pergunto para você nessa manhã, em qual fase da presença de Deus sua vida está? Você tem encontrado Ele no Santo dos Santos, no calor da sua casa, na sua intimidade? Ou você só sente a presença de Deus quando você vem aqui, palavra bem, palavra poderosa, e quando a palavra não é boa do jeito que você quer, você volta para sua casa com a sua cara amarrada, porque Deus não falou com você? Aí eu lembro de um colega, pastor, que dizia assim: só tem vida no culto quando tem culto na vida. Ô irmão, que vontade de soltar esse microfone aqui, deitar no chão e passar uma meia hora de adoração assim, porque a minha sede é da presença de Deus. Eu estou falando com os irmãos aqui, mas eu queria de verdade, irmãos, que assuntos como esse não precisassem a gente estar debatendo todo dia, porque era para estar impregnado em nós. Gente, vai me falando do horário aí, viu? Pelo amor de Deus. Porque eu estou falando aqui, e se eu me passar no horário, os irmãos me perdoem, mas deixa eu adiantar. Ponto 2, o subtópico, né? A retirada da presença de Deus. A glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movimentando para a carruagem trono que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo, para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada da sua presença. Eu gostei do jeito que o comentarista ele colocou aqui, porque quando a gente está lendo o texto que fala das rodas, e a roda dentro de outra roda, não sei o que, às vezes a gente fica difícil de compreender o que estava acontecendo, mas pense em um trono sobre rodas, e esse trono se movia, caçando lugar para estar, e não encontrou, e saiu, definitivamente. Da mesma forma que nós lemos aqui no início da lição, que o peso da glória de Deus tinha a ver com a identidade de Deus, a saída da glória de Deus tem justamente a ver com a retirada da presença, da fisiologia ali, né? Da matéria, não posso chamar Deus de matéria, mas do jeito palpável de sentir Deus. Então a retirada da glória era dizer assim: ó, Deus está saindo aqui do meio de vocês. Era isso. E observe que a maioria das pessoas, elas simplesmente não viam essa retirada da glória. Quem viu foi o profeta. Ele teve a visão da retirada da glória, deixando o templo. Mas hoje, pensem comigo, quantos homens e mulheres, irmãos, quantos ministros, quantas instituições estão perdendo a glória de Deus e nem estão vendo que a glória de Deus está se afastando. Não tem sensibilidade para sentir, para perceber o afastamento da glória de Deus. Essas pessoas, elas são como a igreja de Laodiceia lá em Apocalipse 6. Elas têm fama de que vivem, mas na verdade elas estão mortas. Um dos textos mais difíceis para mim da Bíblia, para mim um dos textos mais difíceis, é até um texto simples, mas é um texto que fala de Sansão e diz que o Espírito Santo já havia se retirado dele, mas ele não havia percebido. Eu acho um dos textos mais tristes da Bíblia, porque, irmãos, se eu não tiver o Espírito Santo para me convencer do pecado, do juízo e da justiça, quem vai? Por isso, irmãos, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão.
Porque a palavra do Senhor diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é quem? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo, minha irmã, se retira de mim, quem vai me convencer que eu estou pecando? Quem vai me convencer do meu erro? E como é que eu vou me arrepender? E sem arrependimento não tem perdão de pecado. Isso significa o quê? A perda da salvação. Se o Espírito Santo, irmão, se entristecer, a gente não percebe que ele está se entristecendo, ao ponto de ele se afastar de nós, vamos nos apostatar da fé, vamos esfriar, vamos morrer espiritualmente. Eu pergunto para você nessa manhã, você tem sentido a presença do Espírito Santo na sua vida? E se você tem sentido, irmão, você tem dado importância à presença do Espírito Santo na sua vida? Você tem dado? Tenho, pastor Jonatas, tenho. Mas tem dado como? Vendo ele no domingo de noite só? Tem dado como? O que é que você tem feito? Não tenho jejuado, não tenho orado. Tem dado como importância a isso? Eu falei com os jovens alguns dias atrás aqui no Geração Viva, de que Deus é um Deus soberano, mas Ele também é um Deus reativo. Como assim? Pouquíssimas vezes, irmãos, acho que raríssimas vezes em toda a palavra de Deus, nós vamos ver Jesus, por exemplo, realizar milagres sem ser provocado. Observem, até quando ele encontra o coxo na beira do tanque, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Porque teve que primeiro existir um desejo. Olha, eu quero ser curado. Houve algo para mover. Por quê? Porque eu preciso dar pelo menos um passo, irmão. Eu preciso sair da minha letargia. Eu estou aqui saindo um pouquinho da lição aqui, porque eu preciso dizer isso a você nessa manhã. A você que está aqui no templo, a você que está me ouvindo em casa, porque essa palavra também é para você. Veja bem, eu preciso buscar o Senhor, mas eu não sinto. Eu estava conversando com uma pessoa um dia, e ela me falou justamente isso. Porque eu não sinto. Um dia que Deus me dá o desejo de ir, eu vou. Fica aí pensando que o desejo vai nascer da tua carne. Porque a tua carne quer bem isso. Fica aí pensando. E contém ironia no que eu estou dizendo aqui, irmão. Contém muita ironia. A nossa carne, irmão, nunca vai produzir o desejo de buscar a Deus. Ou o Espírito Santo produz em nós o desejo de buscar a Deus, ou a nossa carne nunca fará isso. Aí se tem uma pessoa lá no mundo que você está evangelizando, ele está dizendo assim para você: ó, no dia que eu senti no meu coração o desejo de... Não vai. Esqueça. Você não vai. Você que nem a minha mãe dizia: nananina não. Vai não. Ou seja, ou nós fazemos como o apóstolo Paulo, que disse assim: olha, eu mesmo submeto o meu corpo aos sacrifícios. Paulo submetia o corpo dele ao jejum, à oração, como um atleta que treina para alcançar um objetivo. Eu tenho vida de treino, eu gosto de treinar, eu gosto de ir para academia. Olhando assim para mim não parece não, mas eu gosto. E por gostar de treinar e gostar de ver o resultado do treino, aí você come bem, aí você dorme bem, aí você procura, você submete seu corpo. Irmão, treinar é bom? Não. Mas eu preciso porque o resultado é. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Como um atleta que luta, que se prepara para a competição, eu submeto ao meu corpo aos sacrifícios por causa do amor de Deus. Paulo está dizendo assim: olha, racionalmente eu não quero jejuar, racionalmente eu não quero orar, mas racionalmente eu vou submeter o meu corpo a isso que o meu corpo precisa para servir aquele que me chamou. Tá claro isso aqui? Amém ou não amém? Eu quero dizer com isso é que você precisa fazer uma coisa que Deus não vai fazer. Não, irmão Jonatas, mas espera aí, Deus não faz tudo? Faz, mas tem uma coisa que Deus não faz. É o quê? Sua parte. A sua parte, Deus não faz. Ou seja, querido, se você quer viver algo sobrenatural da parte de Deus, dica 1, comece a fazer alguma coisa. Dê o primeiro passo. Venha caminhar em direção a Deus. Ele vai caminhar em direção a você. Olha, eu não quero orar, eu não estou sentindo nada. Eu estou seco aqui, igual os galhos da caatinga. Não quero orar. Começa a orar sem querer, trem. Pega você mesmo pelos seus cabelos assim, vem lhe puxando, você mesmo. Entra dentro do quarto, fecha a porta e diz assim: Deus, eu não quero orar, mas eu preciso te buscar.
Começa sem querer que depois a vontade chega. Então, irmãos, observem que essa segunda parte do tópico, que eu já estou indo para a terceira, para a gente terminar. Mas olha, a presença de Deus estava se retirando do meio da cidade e o povo não estava vendo. Trazendo para os nossos dias aqui, eu quero alertar você que pode ser que a presença de Deus, a vida, a essência de Deus, ela esteja se retirando da sua vida e você não esteja vendo. Ô pastor, tem algum indício, tem algum índice, tem algum checklist para eu fazer, para eu saber se a presença de Deus está saindo da minha vida? Tem. Tem. Com que frequência você lê a Bíblia? Com que frequência você ora? Com que frequência você jejuma? Com que frequência ou quanto tempo você demanda para adoração? Com quanto tempo da sua semana é dedicado a congregar? E quando eu digo congregar, irmão, não é só aqui dentro dessas quatro paredes, não. Estou falando de estar com irmãos que você possa aprender com eles e edificar uns aos outros. É ter um PGI, é ter um grupo de leitura bíblica. Pronto. Esse é um excelente termômetro. Se você me respondeu assim, olha, me respondeu não, se você respondeu a você mesmo, eu leio a Bíblia uma vez na semana, eu oro pouco, rapaz, eu quase não congrego, irmãos, eu tenho péssimas notícias para lhe dar. A presença do Senhor está se afastando e você não está percebendo, mas nessa manhã, o Senhor trouxe você aqui, para você entender que ainda é tempo de reaver o que foi perdido, de buscar o que está sendo perdido. Hoje é dia de você regar suas raízes, irmãos. Hoje é manhã de você regar suas raízes para que a sua planta não morra, para que a sua árvore floresça, porque o rio da vida está nesse lugar nessa manhã. Amém ou não amém? E por fim, irmãos, depois que eles não veem, não percebem, o terceiro subtópico da segunda parte diz que a presença de Deus do templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória não podia habitar no meio do pecado do povo. E como o povo não mudou o seu pecado, agora se retirou e foi para fora da cidade. Tendo falado, irmãos, sobre essa saída da glória e os motivos da saída da glória de Deus e ter feito ainda uma aplicação pessoal para os nossos dias, eu quero ir para a parte final da nossa lição, que fala sobre o segundo templo. A gente viu que no livro do Êxodo um tabernáculo foi edificado, em Salomão o templo foi construído. Depois da invasão, o templo que Salomão construiu foi destruído. A gente já acompanha isso, já viu isso inclusive em outras lições. Eu não vou me ater a isso até por causa do horário. Mas o fato é que um segundo templo, depois que eles voltam, o templo é reconstruído no templo o templo que é chamado o Templo de Zorobabel. Os irmãos podem acompanhar isso lá em Esdras, no capítulo 6, versículo 15, que foi no ano 15 e 16, está aí na nossa lição. Não era uma construção na mesma dimensão e beleza do templo que Salomão tinha construído. Inclusive Esdras vai dizer que algumas pessoas choraram de tristeza quando viram o templo erguido por Zorobabel, porque não tinha a mesma quantidade de ouro, não tinha a beleza que tinha o templo que Salomão tinha edificado. Agora tem uma coisa interessante sobre a glória dessa segunda casa. Irmãos, lembram que tem um texto que diz assim, olha, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira? Como? Eu fiquei me perguntando isso quando eu estava estudando a lição. Porque eu comecei a ler aqui, e eu já fiquei assim, mas tem um texto que diz que a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Fiquei com isso. Fui ler o texto e disse, tem o texto. Mas por que o povo então chorou e se descabelou lá quando viu que o templo que Zorobabel construiu não era igual ao templo de Salomão? De fato, porque a condição monetária, irmão, era diferente. Quando o rei Ciro autorizou o povo voltar e começou a reconstrução desse segundo templo, não foi mais como aconteceu no templo de Salomão, que eles tinham recursos próprios para fazer. Era uma concessão do legislador. Então Ciro estava ali, de certa forma, meu Deus, financiando aquele templo. E aí, depois o rei Herodes fala assim para o povo, olha,
esse templo aí realmente não tem a glória que tinha um templo que Salomão construiu. Bora fazer uma reforma nesse templo? Bora deixar ele bonitão, suntuoso, igual era no templo de Salomão. E aí, irmãos, começou uma reforma, que chegou nos tempos de Jesus. E a reforma não tinha terminado. A reforma só terminou no ano 70 depois de Jesus. E aí eu chego numa parte importante aqui. É porque foi nesse templo que Jesus pregou. Olha como é bom a gente parar para estudar. Porque às vezes a gente sabe das coisas, mas a gente não sabe de que ponto sai, né, irmão Humberto? A gente não consegue ligar esses pontos. Aí quando a gente vai estudando assim, sistematicamente, a gente vai criando quebra-cabeça na nossa cabeça e vai entendendo o processo histórico. Ou seja, depois que o segundo templo é construído, que é o templo de Zorobabel, Herodes convence ao povo, até para apaziguar a questão política, faz uma reforma no templo. A reforma do templo durou mais de 50 anos. Jesus nasceu, Jesus pregou nesse templo, e agora esse templo recebe uma glória que era muito, infinitamente maior do que a glória da primeira. A glória da segunda casa, irmão, foi muito maior porque falava e apontava para o Cristo. Cristo é a maior glória que nós podemos ter. O segundo templo, essa segunda casa, recebeu uma glória maior porque era a glória do próprio Deus manifestada em Jesus. Jesus falou e ensinou nesse templo aqui. Então, quando os irmãos ouvirem a partir de hoje que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, não está falando de ouro, não está falando de mármore, não está falando de granito, não está falando de Jesus. Essa é a maior glória que aquela casa poderia ter. A presença de Jesus em mim é a maior glória que essa casa pode carregar. Levar a presença de Deus, compartilhar Deus, falar do amor de Deus, abraçar alguém como Jesus abraçaria e manifestar essa glória de Deus é o maior bem, é o maior valor que eu posso carregar. Meu tempo já foi, irmão. Mas eu queria nessa manhã só fazer uma oração. Eu não posso terminar uma aula como essa sem eu orar com você. Se o Ministério de Louvor pudesse me ajudar, eu ficaria imensamente grato agora. Eu preciso só, pastor Johnny, 5 minutinhos só. Me dê só 5 minutos. O que o Espírito Santo quiser fazer, ele vai fazer nesses 5 minutos. Mas diante de tudo que nós vimos, diante de tudo que nós ouvimos nessa manhã, eu queria lembrar você de que nós devemos valorizar a presença de Deus. Devemos cuidar da presença de Deus antes que nós a perdamos. Vigie, irmão. Vigie, minha irmã. Se na sua vida você não está perdendo a glória de Deus, se a glória não está saindo do seu meio, saindo do seu íntimo e indo para distante de você, você não está sentindo. Irmão, se você está ouvindo isso que eu estou falando, você está me acompanhando em casa. Se você está me ouvindo falar sobre a saída da glória de Deus, a perda do peso da glória de Deus, isso não te dá aflição, irmãos. É preocupante, é desesperador que você possa questionar, perder a presença de Deus, isso não afetar você. Nós devemos nos desesperar, jogar cinza sobre a nossa cabeça e o nosso rosto ir ao chão, ansiando para que a glória do Senhor não seja tirada de nós, ansiando para que essa presença seja retirada não, mas renovada em nós, que a chama do primeiro amor seja aceso em nós, seja provocado em nós, que o Espírito Santo tenha prazer de habitar nessa casa que sou eu, que o Espírito Santo nessa manhã encontre corações desejosos da sua presença, que o Espírito Santo, que a graça, que a glória, que a manifestação do Deus Altíssimo encontre em nós corações sedentos como casas prontas para recebê-lo, para que Ele more e habite em nós, para que as nossas atitudes, querido, as nossas palavras, o nosso comportamento, as nossas escolhas, elas glorifiquem, elas testifiquem que Cristo vive em nós. Feche os seus olhos, Espírito Santo. Nessa manhã nós lemos, nós meditamos, nós apreciamos tudo quanto o Senhor nos revelou nessa palavra. E eu queria te pedir, Espírito Santo, por infinito amor, não nos deixe esquecer o motivo pelo qual nós fomos chamados.
Não nos deixe, Espírito Santo, esquecer o motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós fomos feitos para a Tua glória, Deus. Nós somos, Deus, para a Tua glória. O Senhor nos tirou do charco de lodo. O Senhor nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para a Sua luz, para que nós pudéssemos desfrutar da Tua gloriosa presença. E nessa hora, Senhor, eu uno a minha fé, o meu coração e o meu sentimento ao coração e a fé de milhares de pessoas que nos acompanham pela internet, que estão presentes aqui também. E eu quero te pedir, Senhor, perdão por todas as vezes que nós esquecemos e perdemos o propósito, pelas vezes que nós negligenciamos a Tua presença e não damos e não demos o verdadeiro valor que a Tua presença tem, pelas vezes que nós tratamos a Tua presença como se fosse banal, pelas vezes que nós mentimos no louvor. Quando nós mentimos, dizemos que declarando coisas que na verdade nós não sentimos e tratando a Tua presença como se nada fosse. Nos perdoa, Senhor. Espírito Santo, incomoda o nosso coração, incomoda o nosso íntimo, transtorna o nosso entendimento, o nosso ser. Faz-nos perder o sono, faz-nos perder a fome, se for o caso. Mas não nos deixes perder a Tua presença. Não nos deixe, Senhor, perder a visão. Não nos deixe perder a sensibilidade do que o Senhor está nos mostrando nesses dias. Senhor, tem uma igreja aqui que está orando agora com o coração sincero diante de Ti, clamando pela Tua presença, rogando a Deus para que o fogo não se apague, rogando, Senhor, para que a Tua presença não seja tirada de nós, porque, Senhor, sem a Tua presença nós nada somos, sem a Tua presença nós pereceremos, sem a Tua presença nós não resistiremos. Senhor, então clamamos e se levantamos, Senhor, alta a nossa voz, é porque tem doído estar sem Tua presença, e nós gritamos conforme o tamanho da nossa dor. E grande, Senhor, grande é a nossa preocupação, grande é a nossa dor se nós te perdermos, ó Deus. Inclina, Senhor, os Teus ouvidos à oração desse lugar. Inclina, Senhor, os Teus ouvidos à sinceridade do nosso coração e nos responda, Senhor, com a Tua graça e com a Tua presença. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te agradeço por Tua bondade, por Tua misericórdia e amor. Seja louvado, Senhor, seja engrandecido, seja entronizado, ó Deus Altíssimo. Seja bendito, Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém.